Porque cantamos em nossos cultos. Qual a razão, o motivo de nós entoarmos canções a Deus? O profeta Isaías nos responde a essa pergunta no capítulo 12 do seu livro. Nesse capítulo, nós temos um cântico, um salmo, uma poesia composta por ele, feita por ele, e que nos ensina a razão e o motivo de nós cantarmos, de nós cultuarmos a Deus. O culto é uma oportunidade de louvarmos a Deus por sua salvação e, ao mesmo tempo, alimentarmos a nossa esperança desta salvação e proclamarmos esta salvação a outras pessoas. Isaías encerra a primeira parte do seu livro com um cântico, com esta poesia que canta a salvação de Deus. Na parte anterior, Isaías nos falou sobre os pecados do povo. Isaías advertiu esse povo quanto à ira divina, o juízo divino que viria porque estes pecados provocavam a Deus. Mas também Isaías anunciou a oportunidade do perdão gratuito, da expiação realizada por Deus para aqueles que se arrependessem do seu pecado. Isaías também lhes desafiou quanto a ter uma fé firme, uma fé constante, mostrando para eles a esperança gloriosa através de predições do reino futuro. O grande nome de Deus seria exaltado quando ele estabelecesse o reino messiânico. Então, nada mais apropriado do que terminar esta proclamação com um salmo, com um cântico. Essa parte da profecia de Isaías ainda pertence àquele período em que o rei Acás era rei em Judá e que o reino do norte, o reino de Israel, havia sido levado cativo. E Isaías havia desafiado, por ordem de Deus, o rei Acás a confiar em Deus e a não fazer alianças com outras nações. Mas Acás havia recusado isso. Ele havia achado que era mais seguro, mais confiável fazer aliança com a Assíria do que manter uma fé firme em Deus. Isaías então mostrou para eles que sem uma fé em Deus, eles não permaneceriam firmes. Mas houve um grupo, o remanescente fiel, um grupo que decidiu confiar na palavra de Deus proclamada através de Isaías. E para este grupo foi feita a promessa de um tempo futuro, quando Deus traria o seu reino. Deus enviaria o seu Messias, o descendente de Davi, que instalaria o seu reino. E Isaías então diz que quando isso acontecesse, o motivo seria de louvor, de cântico. E ele diz isso então no capítulo 12, versos 1 a 6, que diz assim: Cantarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia:
Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e rejubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos por tua bondade e amor e somos gratos por tua palavra. E suplicamos que esta palavra possa encontrar morada em nossos corações. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui um cântico com 2 estrofes. A primeira estrofe é dirigida à segunda pessoa do singular, a um você. Já a segunda estrofe, a segunda pessoa do plural, certo? A um vós ou vocês. Isso demonstra que o culto a Deus é tanto individual como comunitário, tanto individual como coletivo. Temos a necessidade de cultuar a Deus com a nossa vida individualmente, louvar a Deus diariamente com o nosso culto pessoal, manifestando nossa gratidão, nossas petições, fortalecendo a nossa esperança através do nosso cântico, do nosso louvor, das nossas confissões a Deus. Mas isso não é suficiente. Precisamos também do culto comunitário, do culto coletivo, do culto junto com as outras pessoas que pertencem ao povo de Deus. Porque esse culto também foi ordenado por Deus, esse culto também reforça a nossa fé, fundamenta a nossa esperança. Isaías começa as 2 estrofes da mesma maneira. Dirás naquele dia. Naquele dia você vai dizer. E na primeira estrofe, então ele diz, naquele dia você vai dizer, você vai se dirigir a Deus e dizer, graças te dou. Esta palavra, esta expressão traduzida aqui, na minha versão como graças te dou, é uma palavra na língua original que poderia significar confessar, agradecer e louvar. Ela tem esses 3 sentidos. E os 3 sentidos estão relacionados. Quando nós agradecemos, nós estamos fazendo uma confissão de fato. Nós estamos confessando que aquilo que recebemos, que o motivo do nosso agradecimento não são as nossas forças, não é as nossas forças, não é o nosso mérito, mas é Deus. Então estamos confessando, através de um agradecimento, que aquilo que nós temos vem das mãos de Deus. E quando agradecemos, nós também estamos louvando. Nós estamos elogiando então Deus. Quando nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu, nós estamos louvando, elogiando a Deus por sua bondade, por seu amor, por sua sabedoria. Nós podemos ilustrar isso nos nossos agradecimentos para com outras pessoas. Quando você chega para uma pessoa e diz muito obrigado porque você me fez este favor, você está agradecendo, mas também você está confessando. Confessando o quê? Que aquilo que a pessoa fez foi um favor. Ela lhe fez um favor. Mas também você está elogiando. Você indiretamente está dizendo para aquela pessoa que ela foi bondosa, que ela foi capaz de lhe socorrer. Então, a palavra carrega esses 3 sentidos. O louvor fala de uma confissão onde eu manifesto quem Deus é e o que Ele faz.
eu confesso, eu admito, eu declaro quem Deus é e o que Ele faz. No louvor eu também agradeço, eu manifesto gratidão, eu estou dizendo muito obrigado a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez, faz ou fará. Então a palavra, dirigido pelo Espírito Santo, Isaías escolheu bem esta palavra, que ela aparece em vários textos do Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, porque ela carrega então esse peso de uma gratidão que confessa e louva a Deus. Mas Isaías diz que esta gratidão se manifestaria naquele dia. Se você lê o Antigo Testamento e também o Novo com atenção, você vai ver várias vezes esta expressão, naquele dia, ou no dia. E esta expressão se refere ao tempo da ação de Deus para colocar ordem no mundo. Nós vivemos num mundo em desordem por causa do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, que as coisas não são como deveriam ser. Nós temos a maldade, nós temos a doença, nós temos a morte, nós temos a injustiça, nós temos tudo o que é ruim acontecendo no mundo. E não há garantia nenhuma de que, ou hoje ou amanhã, nós seremos livres disso. Mas Deus tem prometido um dia onde Ele vai trazer novamente as coisas à ordem. Ele vai punir os injustos, punir os violentos, punir aqueles que não se arrependem, aqueles que continuam revoltados contra Ele, aqueles que não se submetem a Ele, e trazer a bênção, a restauração, a sua paz, a sua prosperidade àqueles que arrependidos confiaram e perseveraram em confiar nele. A expressão naquele dia, ou no dia, ou o dia do Senhor, se refere especialmente a esse tempo futuro, a esse tempo escatológico, a esse tempo no fim de todas as coisas, quando Deus vai restaurar a ordem neste mundo. Agora, esta expressão, algumas vezes, nós vamos ver, especialmente na segunda parte de Isaías, do capítulo 13 a 23, que a gente vai começar hoje à noite, que ela tem esse cumprimento futuro e final, mas que ela também tem antecipações, cumprimentos que ocorrem no tempo, antes do fim escatológico, mas que são como prenúncios, anúncios antecipados daquilo que ocorrerá no final. Uma das pregações que a gente fez sobre por que Deus envia pestes e pragas, no livro de Joel, nós demonstramos isso, que Joel fala do dia do Senhor, o juízo de Deus, que virá no fim, mas que este juízo foi demonstrado, uma prévia deste juízo foi dada através da praga de gafanhotos que aconteceu na época que Joel vivia. Joel também fala da salvação futura, da restauração de todas as coisas futuras, mas também fala de uma prévia dessa restauração futura, quando Deus, após a praga dos gafanhotos, restaurou também a prosperidade do povo de sua época. Então, o dia do Senhor fala daquele tempo final, quando Deus colocar ordem no mundo, restaurar todas as coisas, punindo os desobedientes e recompensando os obedientes, mas fala também de prévias no tempo, na história, quando Deus traz juízo e restauração
em menor porte, localizados para um povo, para uma nação, para uma família, para uma vida. E tanto estes juízos como estas restaurações, em menor parte, prenunciam, sinalizam o sofrimento futuro. Podemos ilustrar assim: suponha que você passe por uma prova muito grande, mas muito grande mesmo, de intenso sofrimento. Aquela prova de intenso sofrimento que caiu sobre você, ela lhe antecipa, faz você pensar no que será o sofrimento final se você não se arrepender. Então você passa por uma intensa prova de sofrimento, uma angústia muito grande. E você diz: rapaz, se essa angústia, nesse tempo, foi tão intensa que quase acaba a minha vida, imagina o que será aquela angústia do inferno que nunca mais vai acabar. Então, a angústia presente adverte, sinaliza, prenuncia a angústia final. Mas, por outro lado, você pode ter um momento de intensa alegria, de intenso regozijo. O seu coração transborda de alegria. E naquela vibração da sua alegria, você diz: rapaz, essa alegria é tão grande que eu gostaria que ela não acabasse, mas eu sei que ela vai acabar um momento. Agora imagine o que será quando eu estiver com Cristo, no reino dele, e eu vou experimentar, aí sim, uma alegria que nunca mais vai acabar. Então, aquela alegria de um tempo, aquela alegria momentânea, aquela alegria temporária, sinaliza, prenuncia a alegria final que nós teremos diante de Deus. Então, essa é a ideia, é uma ilustração que mostra o que é o dia do Senhor, no seu aspecto final e no seu aspecto histórico. Então, Isaías diz: naquele dia. Se você tem acompanhado com atenção as pregações no livro de Isaías, você pode recordar que no capítulo 11, no anúncio do reino messiânico, nos versos 10 e 11, já foi usada esta expressão, naquele dia, se referindo exatamente ao reino messiânico. O reino messiânico pertence àquele dia. Então, naquele dia, como nós explicamos no domingo passado à noite, não se trata de um dia de 24 horas, se trata de um tempo que é expresso, então, com estas palavras, naquele dia. Então, é como se ele dissesse: naquele tempo, quando o reino messiânico se instalar, quando o Messias vier em glória e reinar neste mundo, restaurando todas as coisas, restaurando a ordem ecológica, restaurando a paz entre os animais, restaurando o povo dele para participar do reino e restaurando todas as nações obedientes a ele, naquele dia você então irá confessar. Você então irá dar graças a Deus. Você então dirá ao Senhor: graças te dou, eu admito, eu reconheço, eu confesso a minha gratidão a Deus. E por quê? Qual a motivação? Porque a ira do Senhor foi desviada. Então esse é o motivo. Tu te iraste contra mim. O Senhor ficou então irado contra mim. Mas a tua ira logo se desviou. O Senhor ficou irado contra mim, mas a ira do Senhor se desviou. Ele não está mais irado. E agora, de fato, ele me consola, ele me conforta. Houve uma mudança de, ao invés da ira, ele trouxe o conforto. A ira de Deus contra nós tem como razão o nosso pecado.
a nossa desobediência. Mas isso pode mudar. E já no livro de Isaías, nós tivemos uma evidência disso com o próprio Isaías. Você lembra em qual capítulo isso foi narrado? Capítulo 6. Estão lembrados disso? Que Isaías tem aquela visão do Senhor. Ele vê o Senhor no alto e sublime trono. E ao ver a santidade de Deus, ao ver a glória de Deus, ao ver o quanto Deus é santo, Isaías também vê a sua pecaminosidade. Então ele vê: ai de mim, estou perdido. Eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, e os lábios manifestam o que está no meu coração. E eu habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Mas Deus providenciou uma expiação. Um dos serafins vai até o altar de incenso, pega então uma tenaz, quer dizer, uma espécie de garfo grande ou algo parecido, né? Um aparelho que servia para pegar coisas quentes, e ele vai, com aquela tenaz, ele pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías e diz: pronto, você ficou purificado. O seu pecado foi expiado. Você então está perdoado. Este é o modo como a ira de Deus se desvia de nós. Ela vai para outra pessoa. No caso ali, ela foi para o sacrifício feito. No nosso caso, ela foi para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo na cruz. Deus estava irado conosco por causa do nosso pecado. Mas a ira de Deus, ao invés de cair sobre nós, ela caiu sobre Jesus Cristo. Ela puniu Jesus Cristo em nosso lugar. Jesus morreu. Jesus ali naquela cruz recebeu a justa punição que os nossos pecados mereciam. Ele foi punido em nosso lugar. Este é o motivo maior do nosso louvor. Este deve ser o motivo maior dos nossos cânticos. Essa deve ser a motivação maior da nossa canção. Deus não está mais irado conosco, porque a sua justa ira caiu na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Quando você achar que não tem motivos para agradecer, que não tem motivos para louvar a Deus, que não há razão para falar com Deus e dirigir um louvor e cantar a Ele, quando você não encontrar motivo para na sua vida diária entoar um cântico, dirigir uma oração de agradecimento a Deus, quando você não achar em sua vida um motivo para chegar ao culto público, à reunião com outros irmãos e cantar e louvar a Deus, se você não achar motivo para isso, ou você está dizendo: eu não sou salvo, eu não pertenço ao povo de Deus, a ira de Deus ainda está contra mim, ou você não está reconhecendo isso. Das duas, umas. Ou você, de fato, não encontrou a salvação em Cristo, ainda não desfruta desta salvação, ou você, por algum motivo e em algum momento, perdeu o reconhecimento disso. Porque se você reconhece
que é pecador, como eu, como Isaías, e que o nosso pecado nos joga na perdição, como Isaías disse: estou perdido. Mas também reconhece que em Cristo, no sacrifício de Cristo, Deus perdoou os seus pecados, porque Ele desviou a ira que deveria vir contra você e colocou em cima de Cristo. Meu irmão, você vai ter motivo 24 horas por dia para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Não importa a situação que você está vivendo agora. Se você é um salvo em Cristo, é um remanescente daqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo como suficiente pagamento, punição pelo seu pecado, e arrependido aceitou essa oferta de Deus, você sempre vai ter motivo para cantar. Você sempre terá motivos para louvar. E é isso que o profeta diz. Vocês dirão naquele dia: eu louvo a Deus, porque a ira se desviou e Ele agora me consola. E aí então mostra o conteúdo do cântico. Qual é o conteúdo? Deus é a minha salvação. Quem é que me salva? Quem é a minha salvação? É Deus. Não se trata então de uma situação, não se trata de um governo, não se trata de um sistema humano, não se trata de uma igreja, não se trata de uma liderança religiosa, não se trata nem de uma família. A nossa salvação é Deus. Foi Ele que agiu, é Ele que nos salva. Ele, através do seu Filho Jesus, veio a este mundo, assumiu o nosso lugar, recebendo a justa punição pelos nossos pecados, satisfez plenamente as exigências divinas, morreu, ressuscitou e agora está à direita de Deus intercedendo por nós, enviou o Espírito Santo que nos dirige e ilumina nossa mente. Este Deus é a nossa salvação. Não teremos motivo para louvar se a nossa salvação estiver colocada em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja este Deus. Este Deus é a nossa salvação. Esse deve ser o conteúdo do nosso cântico. Deus é a nossa salvação. Deus tem agido para nos salvar. Deus tem levantado o seu braço para nos resgatar. Este é o motivo da nossa canção. Mas além de falar do que Deus fez, o nosso conteúdo deve confessar, o conteúdo da nossa canção deve confessar a nossa atitude, o que faremos. Confiarei e não temerei. Já que Deus é a nossa salvação, o salmista diz: eu vou confiar. E a palavra confiar aqui é de se apoiar. É como você agora está sentado nessa cadeira. Você está sentado nessa cadeira porque você confia nela. Você nem estava pensando nisso, só pensou agora porque eu falei, mas você estava pensando: rapaz, será que essa cadeira me segura mesmo? Será que qualquer hora eu não vou cair? Será que eu não vou fazer feio aqui? Você não estava pensando nisso, você passou a pensar agora que eu falei, certo? Por que você não estava pensando? Porque você estava confiando. Você chegou, sentou, nem raciocinou. Pai, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu ver se ela me aguenta mesmo, deixa eu dar uns pulos em cima para ver se essa cadeira é... Não fez isso. Por que você não fez? Porque você confiou. Essa é a ideia desta palavra aqui traduzida como confiarei. Eu me apoio, eu me assento e fico tranquilo. Eu me apoio nisso e não tenho medo.
Só que no caso ele não está falando de uma cadeira, está falando do Senhor. É onde a nossa vida deve estar apoiada. Toda confiança humana falha, né? Você pode ter chegado, sentado na cadeira sem se preocupar, mas de repente a cadeira falhar, certo? Mas com Deus isso não acontece. Confiarei e não vou ter medo, eu vou sentar, descansar, saber que Deus é capaz, é suficientemente forte, é suficientemente amoroso, é suficientemente sábio para me segurar, para me sustentar. Ele não vai me soltar. Eu vou me apoiar em Deus, porque Ele é a minha salvação. E não ficarei envergonhado, e não ficarei frustrado. Muitas vezes, nós nos apoiamos em coisas desta vida, confiamos. E na hora que nós mais precisamos, o que acontece? Aquela pessoa ou aquela coisa na qual nós confiamos, nos deixa na mão. E nós ficamos envergonhados. Isso não acontece com Deus. Por isso que o salmista diz, eu vou confiar, eu vou me apoiar e não vou temer. O nosso cântico, além de expressar o que Deus é para nós, o que Ele tem feito, a sua salvação, deve expressar a nossa reação diante disso. E aí ele continua agora voltando novamente para falar de Deus. Porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico. É Ele que me fortalece. Pela palavra força, Ele quer dizer tudo que sustenta a minha vida. Tudo que vale a pena na minha vida. Tudo aquilo que confere valor à minha vida é Deus. Não tem mais nada. Tudo que está ao meu redor e me concede força na vida, e me concede valor, e mostra que a vida vale a pena, e me traz alegria na vida, tudo isso provém de Deus. Nada fora dele. Por isso que ele é a minha força e é o meu cântico, é a razão para eu cantar. Algumas vezes, por alguns motivos, a gente, por enfrentar reveses na vida, adversidades, a gente perde o ânimo para cantar. Talvez brigou com a família, teve alguém mal-humorado, aconteceu um contratempo, alguma coisa que você esperava não aconteceu, pelo menos não aconteceu do jeito que você gostaria, e você fica sem motivo para cantar. Se o seu motivo para cantar é Deus, quando é que você não vai ter motivo para cantar? Hã? Quando é? Nunca. Você não, certo? Você sempre terá motivo para cantar. Primeiro, porque Deus já realizou a nossa salvação, já está feito, já está garantido. Jesus já morreu, já ressuscitou, já está à destra de Deus intercedendo. Pronto. Nós sempre teremos motivo para cantar. Nós sempre teremos motivo para cantar. Um dos problemas, irmãos, é que muitas vezes nós nos concentramos nos cânticos ou nos motivos ou nos conteúdos que falam das bênçãos temporais. Se o seu motivo para cantar for a bênção de Deus na harmonia da sua família, então se algum dia você brigar com a família, o que vai acontecer? Você vai perder o motivo para cantar. Se o seu motivo para cantar for apenas e principalmente a sua prosperidade material, se algum dia acontecer com você o que aconteceu com Jó, de você perder todos os seus bens, você vai ter motivo para cantar? Não. Se o seu motivo para cantar for a sua saúde, aí o que acontece quando você ficar doente? Também não vai ter motivo para cantar. Nós devemos louvar a Deus por nossa família,
Nós devemos louvar a Deus por nossa prosperidade, nós devemos louvar a Deus por nossa saúde, mas esses não são os motivos principais. O motivo principal é a nossa salvação. E note como ele repete isso, aí no final agora do verso 3, ele se tornou a minha salvação. Ele começa dizendo, eis que Deus é a minha salvação, por causa disso eu vou confiar, não vou temer. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. A ênfase para louvar a Deus está no fato de que Deus, graciosa e soberanamente, agiu para nos dar a salvação, para realizar a nossa salvação, para ser o nosso Salvador. Deus estava obrigado a nos salvar? Não, não estava, mas Ele quis, Ele desejou. E através do seu Filho, Ele fez esta salvação. Este é o motivo do nosso cântico. Este deve ser sempre o principal motivo do nosso culto, individual e público. A salvação realizada por Deus. Esta salvação que está, aliás, este culto, esse louvor que está motivado e tem como conteúdo a salvação, também deve ser proclamador, ele deve proclamar, ele deve anunciar. Esta salvação desfrutada deve ser cantada, expressada para Deus, mas também expressada para os homens. Muitas vezes, não, rapaz, eu já cantei para Deus, é suficiente. Mas não é o que acontece aqui. Ele canta para Deus, ele se dirige a Deus, mas ele também se dirige às pessoas. Verso 3. Vocês com alegria tirarão água das fontes da salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Ele mostra aqui que esta salvação que é desfrutada, que produz uma alegria em você, e que você expressa isso para Deus, deve ser contada também para as outras pessoas. Este versículo 2, algumas partes dele é uma repetição do que Moisés disse em Êxodo 15, 2, e também do que é dito no Salmo 118. Então, quando Deus libertou o povo do Egito, realizou aquela salvação no Egito, que eles atravessaram o Mar Vermelho e depois eles olharam para trás e viram que os exércitos dos inimigos haviam sido afogados no mar, Moisés compôs um cântico também, está lá em Êxodo 15. E Moisés usa estas mesmas palavras. Deus é a minha salvação, Ele é o meu cântico, Ele é a minha força, Ele se tornou o meu Salvador. Então é uma tradição bíblica, é um ensino bíblico de louvar a Deus pelos seus atos poderosos. E durante todo o tempo no deserto, o povo desfrutou das fontes da salvação, do suprimento diário cuidando. Esta salvação satisfaz plenamente. Esta salvação é permanente e vocês vão com alegria tirar águas das fontes da salvação. Quem desfruta a salvação de Deus e o louva por essa salvação, nunca fica carente disso, nunca fica sedento. É uma fonte de salvação que você pode ir a qualquer hora lá e tirar água. Não há uma carência disso. E você faz isso com alegria. A salvação que é cantada, dirigida a Deus, ela é também cantada, dirigida às pessoas, incentivando as pessoas, mostrando o valor desta salvação para as pessoas. Essa é outra razão do culto. Chegamos ao culto para falar com Deus, para cantar a Deus.
mas chegamos ao culto para ouvir Deus falar conosco. Deus falar para nós: olha como minha salvação é grande. A hora que quiser, você pode ir na fonte da salvação e tirar água com alegria. Você não precisa ficar sedento, você não precisa ficar carente. Não, a minha fonte de salvação é permanente. O culto também é um momento de Deus nos animar através da sua palavra, através de cânticos entoados por outros irmãos. As canções dirigidas a Deus, os hinos dirigidos a Deus, também devem nos animar, nos edificar, nos lembrar da salvação plena, satisfatória e cheia de alegria. E aí ele começa a segunda estrofe, novamente ele diz: e naquele dia vocês vão dizer, e agora vocês vão dizer uns aos outros. E ele continua nesse enfoque. O nosso cântico, o nosso louvor, o nosso culto, ele tem uma direção a Deus, louvando acima de tudo pela salvação que ele fez. Mas ele tem uma direção às pessoas, aqueles que estão conosco. Ele expressa nosso sentimento, nossa fé, nossa crença para com Deus. Mas ele também testemunha as outras pessoas. Ele anima as outras pessoas. Ele instrui, ele edifica. Naquele dia vocês vão dizer: dai graças, é a mesma palavra lá para graças te dou. Só que agora, ao invés de ser uma gratidão expressa a Deus, no primeiro ele está dizendo: Deus, eu te agradeço. No segundo ele está dizendo para as pessoas: agradeçam. Louvem a Deus, confessem o que Deus tem feito na vida de vocês, testemunhem. Então, note essa dupla direção, a mesma palavra. No momento dirigida a Deus, eu te agradeço. E no outro dirigida, as pessoas agradeçam, testemunhem, contem o que Deus tem feito na vida de vocês. Invocai o seu nome, isto é, clame a Ele. Confie nele. Na primeira parte, ele disse: eu confiarei e não temerei, falando com Deus. Deus é a minha salvação e eu vou confiar e não vou temer. Na outra parte, ele diz para as pessoas: invoquem o Senhor, clamem ao Senhor, isto é, confiem no Senhor. Eu estou confiando, confie também você no Senhor. Clame ao seu nome, clame a Ele, volte-se para Ele. Mas ele diz também, na primeira parte ele diz: Deus é a minha força e o meu cântico. Agora ele diz: tornem manifestos os seus feitos entre os povos. Em outras palavras, contem para as outras pessoas, anunciem às outras pessoas, contem o que Deus tem feito, anunciem o que Deus tem feito, evangelizem. Você aqui expressa para Deus e recebe de Deus. E ao sair daqui você deve continuar cultuando, contando para outras pessoas, anunciando entre os povos o que Deus tem feito, os seus feitos maravilhosos. Na época de Isaías, eram as promessas do reino messiânico. Para nós, além das promessas do reino messiânico, é o fato de que o Messias já veio uma vez, morreu na cruz, ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós, Ele já pagou pelos nossos pecados. Precisamos contar isso, precisamos anunciar isso às outras pessoas, anuncie entre os povos. Relembrem, traga a sua lembrança e a lembrança dos outros, que o nome de Deus é grande, que o nome de Deus é alto, que o nome de Deus é excelso, está acima de todos. O culto é oportunidade para lembrar. É oportunidade para lembrar. Talvez esta seja uma das maiores necessidades nossas, lembrar. Mais do que aprender coisas novas, nós precisamos ser lembrados daquilo que nós já aprendemos.
daquilo que nós já aprendemos. Lembrar quem é o nosso Deus, lembrar o que Ele tem feito, lembrar sua salvação. Lembrem disso, e aí ele repete no verso 5, cantem louvores ao Senhor. E cantem por quê? Há um desafio às pessoas para cantar. Um desafio, na parte anterior ele diz, Deus é o meu cântico, ele está falando para Deus, o Senhor é o meu cântico. Nessa parte ele está desafiando as pessoas, cantem, pronunciem louvores a Deus, cantem a Deus, por quê? Porque Ele fez grandes coisas. E que toda a terra saiba disso, que Deus fez grandes coisas. Se você tivesse que contar grandes coisas de Deus para a terra, para as pessoas do mundo, para toda a terra, qual destas grandes coisas seriam as primeiras, estariam no topo da lista, seriam o top? Quais seriam? Minha saúde? Minha família? Meu bem-estar financeiro? Deveria ser isso? Não. As maiores coisas são: Deus nos amou e enviou o seu Filho Jesus, que morreu na cruz para pagar pelos pecados do seu povo. Ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Essas são as maiores coisas. Porque sem essas, o que adianta ter uma boa família? Se Jesus não tivesse morrido na cruz e pago pelos nossos pecados, e se possível fosse sem isso, se ter uma boa família, onde essa boa família terminaria? No inferno. Ok? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, e você desfrutasse de saúde do berço ao túmulo, nunca teve uma dor de cabeça, mas Jesus não morreu na cruz, onde seria a sua maior dor de cabeça agora? No inferno. Uma dor de cabeça não ia passar nunca mais. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, e você tivesse uma prosperidade tal que nunca soube o que é aperto financeiro, nunca nem, para você não tem nem o que é aperto financeiro, eu não sei o que é isso, porque desde o berço até o túmulo você teve dinheiro sobrando e coisas sobrando, mas Jesus não morreu na cruz. Depois da morte, o que será feito de toda a sua riqueza para livrar você do inferno? Nada. Estão entendendo porque a maior obra, o maior feito de Deus foi a nossa salvação em Cristo na cruz, ok? Proclamar isso. Cultuar a Deus também é proclamar isso. É anunciar isso, mas fazer isso com alegria. Então o culto, o louvor a Deus, deve ser uma expressão a Deus da nossa alegria e satisfação com a sua salvação, uma confissão de que nós confiamos nele, não temos medo e que ele é tudo para nós. O culto e o louvor a Deus, o cântico, também deve ser um contar, um testemunhar às outras pessoas de que esta salvação é suficiente, ela satisfaz plenamente, de que Deus deve ser clamado, deve ser buscado, que os seus feitos precisam ser anunciados, que as pessoas devem lembrar e louvar e cantar a Deus. Isso deve ser conhecido em toda a terra. Mas o culto, terceiro e último lugar, deve ser uma expressão de júbilo. Exulta e jubila, ó habitante de Sião. Lembra Sião? O nome que designava Jerusalém, mas que se tornou símbolo do povo de Deus, especialmente do futuro reino messiânico. Canta, canta, jubila, fica alegre. Por quê? Porque Deus está conosco. O Santo de Israel é grande em nosso meio. Cante, porque apesar da doença, apesar das dificuldades, apesar das pressões,
apesar da vida não estar indo como você esperava, Deus é grande entre nós. O Santo de Israel está conosco e Ele é grande. O culto deve ser uma expressão alegre da presença de Deus conosco. Por que cultuamos? Por que cantamos? Cultuamos e cantamos porque queremos dizer para Deus o que Ele é para nós e o que Ele tem feito, e que nós confiamos nele e não temos medo. Cultuamos e cantamos porque queremos contar para as pessoas, animar as pessoas, contar para as pessoas da satisfação que a salvação traz, contar às pessoas da salvação, desafiar as pessoas a clamarem, a confiarem nesse Deus e a se alegrarem com Ele. Cultuamos e cantamos porque queremos dar vazão à nossa alegria, ao nosso júbilo, porque Deus está conosco. O culto é uma confissão de que Deus se faz presente conosco. Um certo compositor inglês dos séculos 17 e 18, compôs mais de 750 hinos, ele disse: enquanto vida eu tiver, enquanto o pensamento durar, enquanto toda a eternidade permanecer, eu terei motivos para cantar. E o salvo, melhor dizendo, vai dizer isso. Enquanto vida eu tiver aqui, enquanto eu tiver o raciocínio e o pensamento, mas não só aqui, também durante toda a eternidade. Naquele dia, eu terei motivo para cantar. De fato, o que nós fazemos hoje é apenas um ensaio. Estamos apenas ensaiando, com o nosso canto débil, imperfeito, falho, misturado com motivações nem sempre boas, algumas vezes esquecido, mas nós estamos ensaiando, porque naquele dia será a nossa apresentação. Naquele dia, nós cantaremos de modo pleno e perfeito. Até aquele dia chegar, a gente continua ensaiando aqui. Amém. Que Deus nos abençoe.